Segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo 11. A minha tradução diz: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Deus abençoe os irmãos podem se assentar. Nós temos aqui um versículo muito importante. Ele é um versículo que nos leva a lembrar da arca do Senhor que esteve na casa de Obed-edom, o geteu, por apenas 3 meses. E a Bíblia, ela grifa, né? Ela nos diz que Deus abençoou a Obed-edom e toda a sua casa, está dizendo a família dele, né? Porque Deus, ele não habita em coisas materiais. Deus habita aonde há vida. Nós temos também uma outra passagem que diz que a arca do Senhor, a arca do concerto, ela ficou também guardada na casa de Abinadab por 20 anos. Veja bem que há uma diferença de tempo entre 3 meses e 20 anos, não é verdade? Mas agora, apenas 3 meses, Deus disse que Obed-edom e a tua família foi abençoada, né? Por esse motivo, da presença de Deus, a arca do concerto era a glória de Deus, era algo mais respeitado em Israel, era a arca de Deus, né? E o que nos chama a atenção é que a Bíblia não fala nada sobre que a casa de Abinadab foi também abençoada pela arca estar guardada por 20 anos na casa de Abinadab. Não diz. Então a gente ficamos pensando, por que será? Né? Nós não podemos tomar decisões nossas e depois ir buscar na Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia e aprender e tomar decisões e saber o porquê que a Bíblia diz que em 3 meses a casa de um homem foi abençoada e 20 anos não fala nada sobre a casa de Abinadab. Então, existe acontecimento que nos chama a atenção na Bíblia. Como nós gostamos muito da palavra, a gente quer saber o porquê, não é verdade? Existem muitas matérias na Bíblia que nós queremos saber porquê, né? Existe algo acontecendo na nação de Israel e nós queremos saber porquê, porque a Bíblia fala muito sobre Israel, não é? Por isso que nós questionamos sobre batismo, sobre o nome, questionamos e queremos saber por quê, porque está escrito na Bíblia. Então nós juntamos o texto com o contexto. Nós lemos um pouco Gênesis, os 5 livros escritos por Moisés, e depois aí nós acompanhamos o período dos juízes, reis, né? E chegamos até o Novo Testamento e a gente vamos ligando uma passagem com a outra para nós tomarmos alguma decisão. Os irmãos sabem que nunca ninguém teve tanta certeza sobre o nome de Deus no Velho Testamento. O nome que mais chegaram em uma conclusão foi Jeová. São 4 letras que encontraram, né, nas escritas. E aí Isaías escreveu em capítulo 52, versículo 6, dizendo: porque o meu povo saberá o meu nome. Estou apenas mostrando aos irmãos que a palavra de Deus, ela é
de muita importância. Então, a mensagem de hoje é para nos alertar, dizendo assim: Deus tem mandamento, Deus tem leis, Deus tem a palavra, Deus tem a doutrina dele, e ele trabalha mediante o que está escrito. Ele não é um Deus, nós seres humanos somos muito relaxados, somos muito descuidados. E nós achamos que as coisas têm que acontecer de qualquer forma, de qualquer formato. Ah, não, vai acontecer assim mesmo. Se não for através daquela pessoa, vai ser através daquela outra, mas tem que acontecer e vai acontecer. Mas Deus não trabalha assim. Quando Deus coloca para acontecer através de uma tribo, de uma pessoa, de uma ordenança, vai acontecer da forma que Deus falou, que Deus quer, senão não acontece. Senão ele rejeita. Assim que ele trabalha. Ele deixou isso muito bem claro no seu ministério. E também no antigo Israel. Estamos falando da Arca do Concerto, que foi uma peça mais respeitada em Israel, entre o povo. Como ocorreu a existência desta arca. Quando o povo fazia a sua trajetória após sair do Egito, Deus chamou, Moisés, Arão, e disse: olha, fazem uma arca de madeira de acácia. Deu a medida, deu tudo. Coloquem 4 argolas, para colocar ali um varão, para ser carregada por 4 homens. Veja bem, faça uma arca, madeira de acácia, coloque nela 4 argolas, para colocar 2 varões, para ser carregada por 4 pessoas. Quando Deus disse, olha, vai ter que ser carregada por 4 pessoas, não é para colocar em cima de um carro. Ah, mas o carro, ele é mais fácil, é mais rápido, Hoje nós estamos vivendo a época aí de procurar aquilo que é mais rápido, que é mais fácil. Mas com Deus não tem isso. Ele disse também, vai revestir esta arca de ouro. De ouro. Por dentro e por fora, de ouro. Também na sua tampa, ouro. Em cima da tampa da arca, coloque 2 querubins. Um olhando para o outro, cujo as asas se encontram. Ouro. E depois coloque dentro da arca 3 itens importantes. Primeiro, o maná. Olha que coisa. O maná. Porque o maná foi algo muito importante. Imagine só. O povo com fome, não é? O que vamos comer no deserto? Não tem padaria, não tem plantação, não há nada no deserto. Mas meu povo, Deus disse, eles vão se alimentar de maná. Não é? Foi coisa muito grande que aconteceu no deserto. As sandálias não se envelheceram e a sandália crescia, aumentava também no pé das crianças. As roupas não se rasgavam. Poder de Deus. Maná. Numa bandeja, num pote. Coloque o outro algo muito importante. A vara de Arão. Por que a vara de Arão? Porque ela floresceu e deu fruto. Coloque lá dentro. Falta ainda o quê? As tábuas das leis. E era então, representava a glória de Deus. E aquele povo foi um povo privilegiado, irmãos. Privilegiado. Deus, ele se apresentava, ele teve presente por 40 anos naquela população.
naquela nação. Ele se apresentava numa nuvem de dia, numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. À noite aquecia, e de dia sombra. Olha que coisa tremenda. E depois aconteceu o seguinte, esta arca, nós encontramos aí um sacerdote chamado Eli. Não é? Morava em Siló. Em Siló todos conheciam Eli e todos conheciam os filhos de Eli. Todos em Siló conheciam a má fama dos filhos de Eli. Olha bem, igreja, que todos sabem da fama dos crentes. Lá no seu bairro, onde você mora, eles sabem que você é cristão. E eles sabem da sua fama. E eles sabem da fama dos seus filhos. Quando eles passam na frente, ou eles comentam, aí mora fulano. E eles ficam sabendo do comportamento, ficam sabendo do testemunho. E diz a Bíblia que todos sabiam da fama dos 2 filhos de Eli. Lembra do nome deles, pastor? Ofne e Finéias. E a fama, igreja, era boa? A fama não era boa. Eles roubavam da oferta. Mau testemunho, prostituíam. Sem problema nenhum. Essa era a fama. E agora, então, por muito tempo, isso ocorreu na casa de Eli. Então as pessoas dizem, nossa, tudo está ocorrendo bem, né? A pessoa vive de qualquer jeito, faz o que quer. E vamos lá, como diz aí essa gíria do mundo, vamos empurrando com a barriga. Mas lembra que Deus, ele tem um tempo, e ele tem uma hora, e ele toma a sua decisão. E assim governou Eli a sua casa. E a Bíblia diz que o problema estava, sabe aonde? Eli sabia, mas não corrigia. Muitas das vezes nós não podemos mesmo fazer algo parar. Mas nós temos como falar. Eu não concordo. Eu não aceito. Não estou de acordo. Ah? Muda muito a situação. Ele não repreendia. E como a arca, os irmãos sabem que nós estamos falando da arca, como a arca era a glória de Deus, a presença de Deus estava na arca, sabe o que eles fizeram? Nós temos uma guerra para travar contra os filisteus. Mas como o testemunho era esse, havia uma insegurança. Não seja inseguro com a sua vida diante de Deus, igreja. Se você se sentir inseguro, é porque tem problema. Insegurança não é um bom sinal. Você tem que estar seguro de que Deus está com você, Deus está na sua casa, Deus está aprovando, Deus está livrando, Deus está abençoando, e eu vou e eu volto e creio que a mão de Deus está na minha vida, na vida da minha família, no meu ministério, porque Deus está comigo e eu procuro estar com Ele. Mas quando há insegurança é problema. Aí o que acontece? Bom, as coisas não estão bem entre nós. Então, tiveram uma ideia. Muitas das vezes a ideia é boa, outras vezes a ideia ela não é boa. E a pessoa, eles não fazem uma análise. Já viu? Tem que fazer uma análise. Você tem que analisar tudo. Tudo. O crente tem que analisar aonde ele vai. Com quem ele conversa, qual é o médico, qual é o advogado, qual é a escola, qual é o banco, qual é a cidade, qual é a decisão, tudo,
Tem que analisar e fazer. Eu sempre falo, trabalhar em cima de um planejamento. O planejamento foi o seguinte: bom, nós não estamos bem. O exército não está bom. Então, para que haja certeza de vitória, vamos levar a arca com a gente. Vamos levar a arca na guerra. Vamos levar a arca na guerra, porque a arca simboliza a presença, o poder de Deus. E, estando a arca conosco, a vitória será nossa. Irmãos, nem sempre é assim. Nem sempre. Não podemos usar esses formatos, né, para poder atrair Deus. Não é mesmo? E encontramos homens na Bíblia que tomaram até atitude valível. Qual foi? Zaqueu. Zaqueu, mas olha bem a diferença. Zaqueu também era um homem mau. Zaqueu era político. Zaqueu, ele havia feito negócios mal feitos. E ele tinha admiração por Deus. Ele tomou uma atitude que valeu muito. Ele falou, bom, eu quero ver Jesus. Ver Jesus para mim já está bom. Eu vou subir numa árvore e quando ele passar eu vejo ele. Você entendeu que a decisão de Zaqueu foi muito diferente da decisão dos filhos de Eli. Porque ele apenas queria ver Jesus. Não era uma pessoa boa, mas queria ver Jesus. Os outros eram umas pessoas ruins, mas para chamar a atenção de Deus, levou a arca para receber vitória. Quando Jesus olha e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ir lá na tua casa. Oh, irmãos, houve salvação ali, né? Houve temor ali, houve conversão. E para a casa de Eli houve um sério problema, porque Deus não se agradou e eles levaram a arca para a guerra e os filisteus roubaram a arca de Deus. 7 meses esta arca ficou nas terras dos filisteus. A presença de Deus estava na arca, mas ali teve efeito contrário, né? Ela levou enfermidade séria para os filisteus. Colocaram ela lá num lugar, no templo do rei Dagom. A estátua enorme, estátua linda, né? Estátua admirada pelos filisteus, só que no outro dia ela amanhecia quebrada. Eles falaram, não tem jeito, nós não podemos ficar com esta arca aqui. Aí eles fizeram lá algo lá para poder curar lá as enfermidades. E depois, o que mais chama atenção, igreja, é que essa arca, ela não foi buscada pelo povo de Deus lá das terras dos filisteus. Não foi. Ela foi rejeitada pelos filisteus. E ela começou a correr de um lado para outro. Quando ela chega na casa do homem chamado Abinadab, Abinadab mesmo nome? Sim, Abinadab. Quando ela chega na casa de Abinadab, ela não chegou lá com uma ordenança de uma pessoa de autoridade. Não. Foi algo montado na hora. Foi algo montado de qualquer forma. É o que nós estamos falando. Deus tem mandamento, Deus tem leis, Deus tem ordem. Ele havia falado, quando mandou fazer a arca, coloque 4 argolas, né? Coloque ali um varal, para poder ser levada por 4 homens. Havia um modelo, e ele disse assim também, ela só poderá ser carregada por alguém da tribo de Levita. Nós não temos registro nenhum na Bíblia que diz que a casa de Abinadab eram levitas. Então ela fica lá 20 anos e nós não encontramos na Bíblia dizendo
Deus abençoou a casa de Abinadab, por intermédio da arca está lá há 20 anos. E foi mais de 20 anos. 20 anos é o que nós temos certeza. Foi mais de 20 anos. Aí quando Davi, ele está já reinando, ele diz, eu vou buscar a arca do Senhor. E ele esqueceu de algo muito importante. Ele colocou pessoas que não eram da tribo dos levitas. Ele não pegou o sacerdote. E também ele mandou fazer um carro. Um carro específico. Esse carro vai ser para transportar a arca. Mas a arca não foi feita para ser transportada em carro. Ela foi feita para ser levada por 4 sacerdotes, por 4 levitas. Veja bem que Deus, ele chamou você para você prestar atenção naquilo que você faz. Porque ele está olhando. Por isso ele deixou mandamento, deixou leis, deixou doutrina, ensinamento. Por isso que ele disse, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não saia de Jerusalém, não saia. E a Bíblia disse que ele deu capacidade para aqueles discípulos compreenderem as Escrituras. São detalhes. Fica em Jerusalém. Então, Davi, ele achou que por meio de um carro, por meio de homens do alto escalão, do seu reinado, do seu exército, já estaria bom. Eles vão então buscar a arca do Senhor lá na casa de Abinadab, e a Bíblia diz que no percurso ocorreu algo terrível. Olha bem. Algo terrível aconteceu no percurso entre a casa de Abinadab para ir à tenda que Davi já tinha feito para colocar a arca. Algo aconteceu. Por quê? O animal, ele tropeçou. Quando a arca ia cair, um dos filhos de Abinadab, Ussã, foi colocar a mão. Deus não gostou do gesto. E Deus matou ele no mesmo momento. Olha aí, perguntam, mas precisava disso? Precisava matar o filho de Abinadab, que ficou lá por mais de 20 anos, a arca. Ele cuidou da arca, guardou a arca por mais de 20 anos, e no percurso, no dia, Deus ainda mata o filho dele, porque o filho dele tocou na arca. Você pergunta, é certo que Deus é esse? Ele é um Deus tremendo, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus que observa, não é mesmo? E aí então Davi, ele não concordou também com o ocorrido. Davi não concordou, ele se entristeceu. Sabe o que ele faz? Eu não vou continuar levando a arca, mas com a minha ordem. Olha bem, ele era rei. Com a minha ordem, vocês vão guardar na casa de Obed-edom. Olha aí, agora sim, vai pela ordem do rei. E também na casa de um levita. Agora bem, agora dentro do mandamento, dentro da palavra. 3 meses fica a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz, Deus abençoou, ele abençoou a casa. Aí nós perguntamos, poxa vida, imagine a honra que recebeu Obed-edom quando eles chegam lá e dizem, nós temos a ordem do rei. O rei Davi mandou guardar, depositar. Você vai cuidar desta arca até que ele venha buscar. Olha bem, você vai cuidar, você vai guardar, você tem a responsabilidade sobre esta arca, que era de muito valia, era muito respeito que Israel tinha pela arca. Imagina agora o privilégio dessa família, imagine agora o cuidado.
Imagine o lugar da casa que eles arrumaram para colocar a arca. Então a nossa bênção, ela está perante o nosso comportamento perante Deus, perante a palavra, na santificação, na obediência da palavra dele, da casa dele, do ministério, né? Da igreja, da doutrina, dos mandamentos. E aí então foi algo que nos chama a atenção nesse versículo que nós lemos. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Veja bem que a nossa casa, ela é abençoada. Nossa família é abençoada. É protegida. Você é protegido em todo lugar. Para onde você anda. Negócios que o crente faz, né? É abençoado. Você presta atenção que há um cuidado de Deus para com a igreja, para com o teu povo, que você fica pensando, são detalhes. Olha o que Deus fez, olha o que Ele usou, olha a maneira que esse emprego que eu arrumei, olha a maneira dessa cura, olha o que acontece com a família. Sai de manhã, tem o horário, tudo certinho, tudo ocorre dentro do projeto, no percurso que nós temos. É porque a mão de Deus está operando. E diz a Bíblia que operando Deus, ninguém impedirá. Ninguém vai impedir a tua bênção. Ninguém vai impedir o teu lar de ser abençoado. Ninguém vai impedir de você ser curado. Ninguém vai impedir daquele problema ser resolvido. Ninguém impede, porque a mão de Deus operando está. Ninguém impedirá. Agora, qual foram o comportamento dos filhos de Obed-edom? Como que funcionava a casa? Nós encontramos isso no livro de 1 Crônica dos Reis, no capítulo de número 15. Primeiro, lá você encontra falando que os filhos eram adoradores. Adoradores, né? Na casa de Deus eles eram adoradores. Por isso que o cargo mais importante para a igreja é adoradores. Eu vou para adorar. Eu vou para adorar. Eu vou para a casa de Deus para adorar. Não importa o que aconteça na minha casa, na minha família. Não importa os problemas. Não importa o que vai estar na igreja quando eu chegar lá. Mas eu sou um adorador. Eu vou para adorar. Quando os músicos estiverem louvando, eu vou adorar. Quando houver a mensagem, eu vou adorar. Quando houver a oferta, eu vou adorar. Hoje nós temos uma boa parte da igreja lá no acampamento, pastores estão lá, os jovens, está havendo esse grande movimento, estão adorando lá, mas tem adoradores aqui também. Então, um dos motivos que Deus abençoou a casa de Obed-edom, o primeiro é que eles eram da tribo de Levi. Segundo, os filhos de Obed-edom eram adoradores. Eles não tinham o mesmo testemunho do que os filhos de Eli. Eles eram adoradores. Nós adoramos ao Senhor desde o primeiro momento em que nos colocamos de pé. Nós já levantamos adorando ao Senhor. Senhor, eu te adoro. Eu te adoro pela vida. Eu te adoro pelos meus olhos que vê. Eu te adoro pela família. Eu te adoro pela casa. Eu te adoro pelo trabalho. Eu te adoro pela saúde. Eu te adoro pela vitória. Eu te adoro porque te conheço. Eu te adoro porque tu me escolheu. Eu te adoro porque tua misericórdia está placada na minha vida, na minha família. Eu te adoro porque tu envia teus anjos para dar todo o suporte que nós precisamos. Isto é chamado adorador. Uou, aplauda ao Senhor. Bem forte, igreja. Os filhos de Obed-edom, está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, eram adoradores.
Eles não estavam preocupados com mais nada. Eram adoradores. É isso que a igreja está precisando. É isso que Deus está precisando na igreja dele. É isso que o momento em que vive o mundo, em que vive o país, em meio a política suja, em meio a acontecimentos que não agrada a Deus. Mas existe um povo separado, exclusivo, de boas obras, que é chamado adoradores. Adoradores de quem? Adoradores de idolatria? Não. Adoradores de um Deus único, Deus vivo, fiel, verdadeiro, criador, protetor, salvador. Adoradores. Oh, que bênção quando nós podemos. O que você faz lá na igreja? Qual é o seu cargo? Eu sou adorador. O que você faz quando você está na sua casa, no teu lar? Adorador. O que você faz quando você está trabalhando? Eu sou adorador. Eu adoro o Senhor em todo tempo, em todo tempo, em todo momento. Em todo momento. O que diz aquela passagem? Orai ao Senhor sem cessar. O que diz o final do Salmo 23? Quero estar na casa do Senhor por longos dias. Adorador. Davi foi um adorador. Muitos homens da Bíblia foram adoradores. E aqui, um do motivo da casa de Obed-edom ser grifada aqui na Bíblia como bênção era porque eram da tribo de Levi e eles eram adorador. Olha, a Bíblia disse que os filhos de Obed-edom tinham mais um cargo. Porteiro da arca. Porteiro da arca. Podemos até colocar um nome mais simples. Proteger uma arca. Não pode tocar de qualquer jeito. Né? Porteiro da arca. Não pode. Eu queria abrir, Não pode. Mas por quê? É porque o que tem aí dentro é de muita importância. Mas o que tem aí é o maná, é uma jarra, um copo com maná. Tem aí também uma peça de muita importância. Eu acho que eles diziam, você já viu madeira seca brotar? Você já viu madeira seca frutificar? Diziam, jamais, não pode. Não acontece uma madeira seca florescer e frutificar. Não, mas aí tem uma vara, que foi a vara de Arão, que para provar que Deus era com ele, que Deus havia colocado eles, ela brotou e floresceu e está guardada aqui dentro. Tem mais uma coisa aqui, que foi escrita com o dedo de Deus. São as tábuas das leis. Então eles eram porteiro da arca. Mas o motivo para a bênção de Deus está na casa de Obed-edom. Se você quer que Deus esteja, que a bênção de Deus esteja na tua casa, pensa um pouco comigo agora sobre a bênção de Deus na tua casa. Eu estou dizendo, a bênção de Deus em cada pessoa da sua família. Já pensou? Não, eu estou tranquilo porque a bênção de Deus está na minha família. A bênção de Deus, o Espírito de Deus, ele está lá na minha família, está na minha casa. E não é só isso não, além da bênção de Deus estar lá, tem soldado de Deus vindo lá do céu, anjos guardando, protegendo, abençoando, preparando, alegrando, protegendo, enriquecendo. Olha aí, porteiro da casa de Deus, onde ficava a arca. Tem mais um item importante. Eles tinham cargos, né, do alto escalão. Tanto Obed-edom como seus filhos. Irmãos, muitas das vezes nós ambicionamos, né, querer fazer algo muito grande. Mas tem hora que Deus é Ele quem vem e coloca a mão. Ele ajeita, né? Ele prepara. Ele usa pessoas. Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma certa vez um animal para falar
para falar com Balaão que a atitude dele era uma loucura. Ele faz as coisas acontecer. Aí o que acontece? Davi fica sabendo, a Bíblia diz que Davi fica sabendo que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. E ele diz, eu vou buscar a arca. Mas agora eu vou buscar de uma forma real. Não vamos mais buscar com carro. Vai ser 4 pessoas da tribo de Levi. Quem vai conosco? Sacerdote. Nós vamos mudar a forma da primeira com essa segunda vez agora. Nós vamos fazer como está escrito. Por quê? Quando Davi ele deixa a arca na casa de Obed-edom, ele ficou triste pelo acontecimento por Deus ter matado Uzã. E ele diz, agora eu vou buscar de uma forma como está escrito na Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, examinai as escrituras, porque terás nela a vida eterna. Analise, leia, estude, participe, faça estudos da Bíblia, seminário, o que precisar. Tem pastor Pedro aí que pode assessorar, ele dá aula de teologia em vários setores da Bíblia. Então, existem pessoas gabaritadas para ajudar, para fazer. Então, o que a gente precisa é analisar, é estudar, é ler, é ver se estamos na vontade de Deus. Davi, então, ele tem agora o quê? Agora ele faz direito, né? Agora a honra. E ele vai, então, buscar. E na trajetória, quando eles trazem a arca, houve o quê? Houve a presença de Deus, porque Deus se agradou da atitude, Deus se agradou da obediência, Deus se agradou do mandamento, Deus se agradou do que estava escrito lá no deserto. E aí então a Bíblia diz que ele veio bailando, dançando, houve festa. Quando nós estamos na vontade de Deus, há festa. Quando nós estamos na vontade de Deus, há batismo com o Espírito Santo. Quando nós estamos na vontade de Deus, a casa, ela é comandada de uma forma que há prosperidade, tanto espiritual como prosperidade material. Se eu perguntar quem quer ser próspero, todos nós queremos. Quem quer ser bem-sucedido, todos nós queremos. Nós temos mandamento, nós temos ordenança de Deus, de Jesus, que haverá cura divina no nosso meio. Nós temos Marcos, né, no final do livro, porão a mão sobre os enfermos, eu curarão. Então veja bem que existe palavra, existe mandamento, existe doutrina que acontece, que deve acontecer, precisa acontecer para também aumentar a fé daqueles que vê. O que está escrito lá? Espírito Santo. Seria para só os que estavam lá no cenáculo? Não, é para todos vós, para todos os que são chamados, para todos que vão vir, serão batizados com Espírito Santo. É para vós outro, e todo quanto o Senhor vosso Deus chamar. Então, irmãos, coisas que estão escritas, que tem que acontecer, mas para acontecer, nós temos que estar observando o nosso comportamento. Ainda que vivemos na época da graça, algo que não merecemos. Por isso mesmo que ele faz acontecer. Eu creio que nós temos, cada um de nós nesta noite, também aquele que nos ouve, que nos assiste, também
precisam hoje de ser tocado por Deus, principalmente pelo Espírito Santo, porque o que mais aflige o momento da humanidade é a doença espiritual, é aquela depressão, é aquele estresse, é aquela tristeza, é aquela fadiga, é aquela angústia, é aquele medo. Muitos não vêm para a igreja porque tem medo, tem traumas que acompanham. Um dos fatores que destrói a vida hoje é essa peça chamada trauma. Alguns sofreram trauma quando eram crianças, outros sofreram trauma na adolescência, e outros estão sofrendo trauma no momento e estão traumatizados. Tem pessoas que são traumatizadas pela igreja. Viram acontecer algo que não concordam e carregam esse trauma. Não vou mais, porque todas as igrejas são iguais. Os crentes hoje em dia só estão atrás disso, daquilo outro. Estão totalmente confundidos e traumatizados. E esses traumas, eles têm que ser retirados dessas pessoas para que sejam felizes, para que possam estar na casa de Deus e receber o Espírito Santo. Existe o especialista dessa área, que são os psicólogos. Existe uma outra área também, que é sem ser os psicólogos. Como? Psiquiatra. E olha, é uma profissão que eles têm que estudar mesmo o cérebro, né? Tem que estudar o comportamento, as atitudes para poder ajudar. Eles tentam buscar algo que estão de tanto tempo atrás, escondido, tentam fazer a pessoa lembrar para essas pessoas receberem a ajuda necessária. Irmãos, mas nesta noite, Deus ele trabalha em cima de atos, mandamentos, ordenanças. Tem pessoas aqui nessa noite que carregam traumas, eu não sei de qual espécie, mas tem. Tem pessoas que estão nos ouvindo, que estão traumatizados. Tem pessoa que é traumatizado com a própria família, sabia? Tem esposa que é traumatizada com o esposo, por isso não conversa, não divide o problema, não consegue sorrir. Por quê? Trauma. Existe marido também traumatizado pelas atitudes da esposa. Existem filhos que estão traumatizados pelas atitudes dos pais. E esses traumas têm que ser queimados. E o que Deus quer nesta noite é resolver esses problemas chamados traumas. Porque esses traumas, para serem curados pela ciência médica, dá um trabalho que vocês nem imaginam. E nem todas as vezes eles conseguem resolver. Mas o nosso Jesus consegue. Porque esses traumas só são resolvidos pela presença do Espírito Santo. Os frutos do Espírito. Foi o que está escrito em Evangelho de São João, capítulo 14. Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo ensina como sair do trauma. O Espírito Santo ensina como sair lá do profundo, do abismo. O Espírito Santo ensina como perdoar. O Espírito Santo ensina como amar. O Espírito Santo ensina como se alegrar. O Espírito Santo ensina como chegar na glória. É Espírito Santo, é Cristo em nós, é esperança da glória, é esperança da igreja, é o meio de salvação, é o combustível, é o transporte, é a nossa alegria, é o nosso gozo. A Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Era Jesus falando com Nicodemos. Oh, glória a Deus, aplauda ao Senhor.